Imagina a seguinte cena: alguém entra em contato com você, um possível cliente, dizendo que está construindo um prédio de pequeno porte, coisa de 22 apartamentos. Ele está fazendo atualmente com uma construtora, já finalizou a parte de estrutura, vai entrar na parte de acabamento. Só que ele quer tirar a construtora, quer contratar ele por conta, a mão de obra, os materiais, e ele precisa de um engenheiro para ser responsável técnico por essa obra. Nesse caso, o engenheiro que assume a RT, ele assume, quando ele emite a RT, a anotação de responsabilidade técnica, ele emite também pela estrutura, que ele não acompanhou, ou ele só fica responsável por aquela obra a partir daquele momento que ele emite a RT? Vamos tratar sobre esse assunto na nossa sessão Mari Me Ajuda hoje? Então vamos lá. Essa foi uma pergunta aqui, meus queridos, do Guilherme Rodrigues. Obrigada, Guilherme. Foi uma pergunta que chegou pelo Instagram. Né? Então, o teor aqui, né, que ele fala, eu tô fazendo um prédio de pequeno porte, quer me contratar e tal, o que que eu faço? E ele até pergunta, ele falou assim, Mari, como que eu faço isso e quanto que eu cobro por isso, né? Aí ele finaliza, adoro o seu conteúdo, estou sempre te acompanhando, agradeço muito, Guilherme, espero poder te ajudar e ajudar os demais que estão me ouvindo aqui também. E se você, claro, tem alguma dúvida específica, manda aqui nos comentários, manda por direct, que vai ser uma alegria poder te responder, tá? Vamos lá, gente. Responsabilidade técnica, eu acredito que eu tenha falado sobre isso aqui no canal já. É uma coisa muito séria. Quando a gente emite a RT, e por mais que vocês falem, mas é um absurdo, porque o CREA, exige, a OAB não exige, CRM não... Tá, mas a gente é do CREA, gente. A regra é esse, o jogo é esse, tem que emitir a RT, e o custo de RT, vocês já sabem que é custo de produção. Tá? Então, essa é a minha posição. Mas quando a gente emite uma ART, quando a gente se responsabiliza tecnicamente por alguma coisa, e no caso, uma construção, né, um edifício aqui, significa que a gente está atestando que essa obra ela está sendo construída, ela está sendo realizada de acordo com as boas práticas de construção, as boas práticas, as normas construtivas, né, práticas do setor, enfim, que está fazendo... que tem o mínimo de impacto ambiental, o mínimo de impacto social, essa coisa toda, tá? Então, que está sendo realizado. Esse é o primeiro ponto. A gente nunca, jamais, na nossa vida, a gente emite uma RT de alguma coisa que a gente não está fazendo. Presta muita atenção nisso, porque pode dar muito ruim para você, para nós, né? Eu também sou engenheira civil e me incluo nesse bolo. E quando você dá ruim na sua vida, dá ruim para mim também, sabia? Porque a gente é um grupo, gente. Eu acho que a engenharia ainda não acordou, que esse aqui é o momento palestrinha. A engenharia civil, os profissionais não acordaram, porque a gente é um conjunto. Quando a gente não é unido, então ninguém vai respeitar nós mesmo, entendeu? E nós, entendam assim. Enfim, então o Guilherme me pergunta, já respondendo aqui a questão dele, que a pessoa está fazendo prédio de pequeno porte junto com uma construtora. Meus queridos, eu como mentora de vocês, como professora, eu preciso rebater essas perguntas que vocês fazem para mim, tá? Por que que esse possível cliente quer tirar a construtora? Essa é uma pergunta que vocês precisam fazer, tá? E claro, vocês vão fazer dentro de uma conversa aí para tentar entender por que que esse possível cliente quer tirar essa construtora. Pode ser que ele ache que ele está pagando caro, que não está compensando para ele, a gente não sabe como que ele está remunerando essa construtora, tá? Que está se responsabilizando pelaquela obra, com os materiais, com mão de obras, né? Com os materiais e com a mão de obra também, na execução e tal, ou é porque ele está com algum problema de relacionamento mesmo, com o gestor da obra, com o engenheiro da obra da construtora, enfim, a gente precisa investigar e a gente faz isso conversando. Então, que legal, nossa, obrigada, obrigada, né, nossa, mas explica um pouquinho para mim, explica melhor, por que você está querendo tirar a construtora, tá? Para eu entender, porque, né, a construtora está se responsabilizando, aí conta um pouquinho mais, e aí nessa conversa que você pode e deve ter, por favor, tenha isso, não precisa ficar com medo do cliente, não, porque não tem que ficar dizendo amém para tudo, tá? Você vai entender. Por quê, gente? Uma coisa é aquilo que o cliente fala, outra é o que ele fala, que ele verbaliza, outra coisa são os sinais que ele vai dando enquanto ele está falando com você, e esses sinais às vezes são muito sutis, por isso que a gente precisa conversar, tá? Porque o que acontece? Pode ser
que nessa conversa você veja um tom de, eu tô tendo muito problema com o engenheiro da obra, tá? Pode ser que... E aí você olha e fala assim, que interessante, por que que você tá tendo problema com o engenheiro da obra, o engenheiro da construtora na sua obra? E aí você pode ouvir toda uma série de coisas, mas você pode se deparar com algo assim, ele não faz o que eu mando. Então tem um problema aí de autoridade e de hierarquia, né? De alguém que é um cliente que é leigo, que quer passar por cima da autoridade do engenheiro, que é técnico e está se responsabilizando por aquilo lá. Então aí, meus queridos, nessa situação, foge que é cilada, tá? Foge que é cilada, tá? Se eu posso falar um bom português mesmo, e tem até aquele meme lá do Bino, lá que tinha aquele problema dos dois caminhoneiros, péssimo com o nome das coisas, gente, mas enfim. O editor vai encontrar aqui. Tem sempre o meme. É sempre o meme, né? Enfim. Então, por aí vocês já percebem o teor. Porque se é um cliente, uma pessoa que está fazendo isso com uma empresa que ele já contratou, então por que ele faria diferente com você? Tá? Então ele vai querer mandar no seu trabalho. E aí, meu querido, esse aí é o cliente vampiro, e aqui no canal a gente tem vídeos sobre os tipos de cliente. Então, a minha opinião, né, a minha recomendação para você olha, se você puder fugir, fuja. Se você quiser ganhar experiência, continua e vida que segue. Então, tentar entender essa motivação desse possível cliente para te contratar, ela é importante, tá? Outro ponto, em relação, quando o Guilherme comentou, a obra já foi feita a estrutura, tá na parte do acabamento. Mas acabamento do quê? Né? Porque a gente faz a estrutura, tá? Mas é um prédio, a gente tem a parte das instalações, tem as alvenarias, tem os fechamentos, tem os revestimentos interno, externo, forro, piso, e tem todo sistemas ali que precisam ser entregues, né, na parte comum do prédio, então é muita coisa, né? Eu olho e falo assim, só acabamento do quê? Então, esse é uma questão em relação a essa dúvida, o acabamento do quê? A gente precisa saber. Quanto mais de tempo de obra, o que é que esse cliente quer? Ele quer alguém que fique 100% na obra, ele quer alguém que se responsabilize, que fique 100%, né, o dia todo, não falo 100%, é ficar o dia todo, né, ou que você pode fazer visitas em outras obras, por quê? Quando e aí entra, né, como que ele fala... quando a gente cobra, entra um pouco na parte, eu não vou falar aqui em valores, quanto você tem que cobrar, porque os valores, eles têm muitas nuances, inclusive eu explico isso na oficina de precificação de serviços de engenharia, que vou deixar o card aqui e também o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas, o tempo de obra, se você vai ter que ficar na obra 100%, se aquela é a única obra, se eu ganhar pão, se você vai poder correr outras obras, fazer outros serviços, tudo isso influencia aí na forma como você vai passar a sua proposta de preço, né, de valor para o seu possível cliente. Em relação à ART que você vai emitir, o que vai acontecer, né, no caso desse possível cliente, ele rescindir o contrato com a construtora. Então, a construtora vai rescindir, beleza, né, paga multa, não paga multa, enfim, não é problema nosso, de acordo com o que está lá acordado no contrato. A construtora dá baixa na ART, né, de execução, e coloca lá os motivos dela, baixa na RT por rescisão de contrato, ponto, vida que segue, ok. Só que quando você vai emitir a sua RT, você vai emitir a RT de execução da obra, e na observação você vai colocar a execução da obra a partir do acabamento, a parte estrutural, a parte da estrutura foi feita pela construtora, com a RT, tal, ponto. Entendeu? Você não faz o vínculo, porque ali você não está vinculado, né? Mas você deixa essa observação ali na RT, né? Se você topar essa parte, aí você fica responsável a partir do momento que você está, de fato, executando a obra. E se certifique daquilo que o seu cliente quer, tá? Porque, às vezes, não está claro para o cliente o que ele quer. Ele quer um RT. Né? E as pessoas procuram isso. Eu quero um RT. Ela nem sabe o que é o RT, o responsável técnico. O que a gente faz? Né? Então, você passar quais são as suas responsabilidades e aquilo que o cliente... E entrar num acordo, né, com aquilo que o cliente está esperando de você, isso é ótimo. E, obviamente, fazer um contrato disso, tá?
faça um contrato, tá? Porque quando as coisas estão preto no branco, assinado, bonitinho, o compromisso fica muito maior. Certo? Meus queridos, gostaria de saber se ajudou esse vídeo, se vocês chegaram aqui até o final, comentem, por favor, se ajudou. Se vocês têm alguma outra dúvida, podem ficar à vontade. Lembrando aqui, né, se você não é inscrito no canal, pode se inscrever para que a gente tenha a série Mari Me Ajuda. Pode escrever, mandar sua dúvida também, vai ser uma alegria. Temos outros conteúdos de desenvolvimento pessoal e profissional de engenheiros. Fiquem sempre muito à vontade, certo? Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.